Vozes do silício perdido. Imagine, por um instante, um mundo onde as primeiras civilizações humanas ainda engatinhavam entre rochas, rios e céus sem nome. Onde o fogo era divindade, o trovão era a voz dos deuses, e cada estrela era um enigma inalcançável. Era um tempo sem satélites, sem telescópios, sem circuitos. Mas, curiosamente, foi nesse tempo improvável que começaram a surgir vestígios de um conhecimento que não fazia sentido. Um conhecimento que parecia deslocado. Em escavações ao redor do planeta, arqueólogos têm encontrado artefatos que contradizem tudo o que sabemos sobre a cronologia do desenvolvimento tecnológico humano. Mecanismos complexos incrustados em rochas com milhões de anos. Discos metálicos com gravações microscópicas. Mapas antigos com precisão geográfica só possível com imagens aéreas. Estruturas gigantescas esculpidas em pedra sólida, com cortes tão precisos que desafiam as ferramentas conhecidas da época. Quem, ou o que, criou tudo isso? A ciência convencional diz que é impossível. Que estamos interpretando errado. Que são coincidências, ou fraudes. Mas, e se não forem? E se essas peças, espalhadas pelo mundo como um quebra-cabeça incompleto, forem os restos fragmentados de uma tecnologia ancestral, uma que não nasceu na Terra, mas foi trazida até aqui? Não estamos falando de magia. Estamos falando de máquinas, ferramentas, energia, sistemas avançados que funcionavam, de alguma forma, com princípios que mal conseguimos reproduzir hoje. E não estão em um só lugar, do Egito ao Japão, do Peru à Antártida, há vestígios do que parece ter sido uma rede de conhecimento, interconectada, coerente, misteriosa. Como se uma força desconhecida tivesse visitado a Terra num passado distante, compartilhado parte de seu saber, e depois partido, deixando para trás tecnologia que, milênios depois, ainda não conseguimos entender. Se isso for verdade, então a nossa história, aquela que aprendemos nos livros, está incompleta. Ou pior, foi reescrita. Quem seriam esses visitantes? Por que vieram? E por que esconderam ou apagaram os rastros de sua presença? À medida que novas descobertas continuam a emergir, um padrão começa a se formar. Um padrão que desafia a arqueologia, a história, a física, e até mesmo a fé. O que estamos prestes a explorar não é apenas uma viagem por artefatos antigos. É uma busca por sinais, por pistas de uma inteligência que moldou o nosso passado, e talvez ainda esteja moldando o nosso futuro. Você está prestes a entrar nos domínios esquecidos da tecnologia alienígena. Onde silício, pedra e memória se entrelaçam, e onde cada ruína pode ser a peça de uma máquina que jamais deveríamos ter desligado. Máquinas ancestrais. Enterradas sob camadas de terra, poeira e tempo, estruturas e objetos têm surgido que parecem desafiar todas as leis do que chamamos de evolução tecnológica humana. Um dos exemplos mais intrigantes é o mecanismo de Anticítera, encontrado no fundo do mar Egeu. Uma engrenagem de bronze corroída, datada de mais de 2000 anos atrás, mas que, ao ser analisada, revelou uma complexidade comparável a um relógio suíço moderno. Ele previa eclipses, fases da Lua, até os ciclos dos Jogos Olímpicos. Como um dispositivo tão avançado poderia existir em plena era helênica, sem qualquer registro de uma tecnologia equivalente antes ou depois? No Egito, blocos de granito com cortes a laser, supostamente entalhados com ferramentas de cobre, desafiam toda a lógica física. No Peru, em Pumapunku, pedras gigantescas encaixadas com perfeição milimétrica lembram moldes industriais. Em algumas dessas pedras, marcas semelhantes a brocas cilíndricas modernas sugerem um tipo de maquinário ainda desconhecido. Essas máquinas ancestrais não parecem ser simbólicas, nem religiosas. Elas serviam a um propósito técnico. Estariam esses objetos nos mostrando que, em algum momento da história, a humanidade teve acesso a uma tecnologia avançada, e a perdeu? Ou será que essa tecnologia nunca foi nossa desde o início? Se não foi criada por mãos humanas, então de onde, ou de quem, ela veio? Energia do céu e da terra.
Em diversos pontos do planeta, monumentos e estruturas megalíticas parecem ter sido construídos com uma intenção clara, mas pouco compreendida: manipular, canalizar ou até gerar algum tipo de energia. Não falamos aqui de eletricidade no sentido moderno, mas de algo mais sutil, e talvez mais antigo, uma força natural que permeia a Terra e o cosmos, e que teria sido compreendida por civilizações ancestrais com um grau de sofisticação surpreendente. A Grande Pirâmide de Gizé, por exemplo, há muito tempo deixou de ser considerada apenas um túmulo. Teorias sugerem que sua localização, proporções e materiais foram escolhidos para captar a energia do planeta, como se fosse uma gigantesca antena de pedra. Seu alinhamento com o verdadeiro norte, a presença de passagens que nunca foram utilizadas para sepultamentos e as câmaras dispostas com precisão matemática alimentam a hipótese de que o monumento funcionava como uma máquina, talvez uma espécie de gerador energético, ou até um transmissor de frequência. Na antiga Índia, textos védicos descrevem a utilização de vitalina, uma energia cósmica sutil que podia ser absorvida e usada por dispositivos chamados vimanas, veículos aéreos dos deuses. Esses escritos falam de torres, cristais e metais específicos que interagiam com as forças do universo. Na Mesoamérica, pirâmides como as de Teotihuacan foram construídas com materiais piezoelétricos, capazes de gerar energia elétrica sob pressão, e alinhadas com eventos astronômicos como se fossem parte de um sistema de ressonância planetária. Algumas dessas estruturas estão posicionadas sobre o que pesquisadores chamam de linhas-lei, supostos canais de energia terrestre que conectam locais sagrados ao redor do globo. Machu Picchu, Stonehenge, a Ilha de Páscoa, as pirâmides do Egito e até locais na China e na África parecem estar estrategicamente dispostos sobre essa misteriosa malha de energia. Mas a pergunta permanece: como esses povos antigos sabiam onde construir? Como tinham conhecimento suficiente para manipular essas forças invisíveis? Em Baalbek, no Líbano, blocos de pedra com centenas de toneladas foram posicionados com precisão absurda, como se fossem parte de uma plataforma energética. E, segundo mitos locais, os deuses vieram do céu em carruagens flamejantes e utilizaram esse lugar como ponto de aterrissagem. Talvez essas civilizações não estivessem apenas venerando os céus, talvez estivessem literalmente extraindo energia deles. Uma energia cósmica, vibracional, que podia ser captada, amplificada e usada. E se for verdade que esses antigos monumentos eram geradores ou amplificadores de uma energia natural, então o que eles alimentavam? E para quem? A ideia é perturbadora e fascinante. E se os monumentos que hoje consideramos religiosos fossem, na verdade, estações de energia para visitantes de outro mundo? Lugares sagrados não por misticismo, mas por utilidade, bases tecnológicas disfarçadas de templos, conectando o céu à terra através de uma ciência que ainda mal começamos a compreender? Armamento das estrelas. Em lendas antigas de culturas separadas por oceanos e milênios, surgem relatos inquietantes sobre armas tão poderosas que desafiam a lógica histórica. Textos sagrados hindus, como o Mahabharata e o Ramayana, descrevem batalhas nos céus entre carros voadores, os Vimanas, usando armamentos que incineravam cidades inteiras e transformavam paisagens em desertos. Em um dos trechos, lê-se que uma arma liberou um clarão 1000 vezes mais brilhante que o Sol, queimando tudo em seu raio de alcance. Seria essa apenas uma metáfora, ou uma descrição literal de um artefato tecnológico semelhante a uma explosão nuclear? No deserto do Rajastão, na Índia, foram encontradas áreas com traços de vitrificação, rochas derretidas por calor extremo, semelhantes às de locais de testes atômicos modernos. Arqueólogos tentam explicar isso com teorias naturais, mas os textos antigos continuam apontando para algo mais sofisticado e letal. No Egito, o olho de Horus era considerado uma arma divina, capaz de aniquilar os inimigos dos deuses. Já na mitologia suméria, Enlil e Enki usavam armas do terror para punir cidades. Até mesmo em civilizações pré-colombianas, como a Azteca e a Maia, há relatos de deuses descendo dos céus com raios e trovões, destruindo tudo à sua volta com luz ardente. Seriam esses deuses antigos portadores de tecnologia militar avançada,
incompreensível para as culturas que os testemunharam? Teriam eles usado essas armas para impor domínio, corrigir rebeliões humanas, ou travar conflitos entre si? Se sim, então talvez a história da humanidade seja marcada não apenas por guerras humanas, mas por batalhas cósmicas, fragmentos de um conflito muito maior, travado nas estrelas, e refletido aqui na Terra. Códigos na pedra. Espalhados por todo o planeta, registros em pedra parecem guardar mais do que simples histórias mitológicas. Parecem conter mensagens codificadas, esculpidas com uma precisão que desafia os limites da tecnologia de suas respectivas épocas. Do Antigo Egito aos Andes peruanos, passando pela Mesopotâmia e pelo Sudeste Asiático, encontramos relevos, símbolos e geometrias que sugerem não apenas adoração aos deuses, mas sim instruções, advertências, ou talvez registros de encontros com seres de outros mundos. No Templo de Abidos, no Egito, há hieróglifos que se assemelham estranhamente a helicópteros, naves e até submarinos. Teriam os sacerdotes visto veículos voadores reais e tentado registrá-los com os recursos que tinham? Em Pumapunku, na Bolívia, blocos de andesito cortados com precisão milimétrica mostram encaixes complexos, como se fossem parte de um quebra-cabeça tecnológico. Quem teria dominado esse tipo de engenharia sem ferramentas de metal? Na Suméria, os tablets de argila descrevem mapas estelares, fórmulas e listas de reis que reinaram por dezenas de milhares de anos. Teriam esses registros sido deixados como uma herança de conhecimento avançado? Ou seriam vestígios de uma tentativa de comunicação com futuras gerações? Através desses códigos esculpidos em pedra, talvez os antigos não estivessem apenas contando histórias, talvez estivessem tentando preservar, à sua maneira, fragmentos de um contato que mudou para sempre o curso da civilização humana. E, por trás de cada símbolo, pode estar oculto um segredo que ainda não fomos capazes de decifrar. O silêncio das máquinas adormecidas. Ao redor do mundo, ruínas esquecidas repousam sob a areia, no fundo dos oceanos ou ocultas por florestas densas. Entre pedras corroídas e monumentos despedaçados, alguns pesquisadores acreditam que ainda dormem os fragmentos de uma tecnologia há muito perdida. Máquinas que um dia zumbiram, brilharam e se moveram com uma energia que os antigos chamavam de mágica, mas que hoje talvez chamássemos de ciência avançada. A hipótese é ousada, quase inconcebível. E se parte dessa tecnologia não foi totalmente destruída pelo tempo, mas apenas silenciada, adormecida? O que aconteceria se ativássemos por acidente, ou por intenção, um desses mecanismos deixados por visitantes de outro mundo? Muitos acreditam que certos locais sagrados, alinhados com precisão astronômica, não eram apenas templos de adoração, mas verdadeiros centros de comando, portais ou usinas energéticas projetadas para se reativar em ciclos específicos, ciclos que talvez estejam prestes a se repetir. Em cavernas na Índia, em túneis sob os Andes ou nas profundezas da Antártida, rumores persistem sobre artefatos ainda intactos, que emitem sinais de frequência desconhecida. Alguns estudiosos alternativos alegam que governos já os encontraram, e os escondem. Mas o que estaria por trás desse silêncio? Medo de desencadear algo incompreensível? Ou o desejo de monopolizar um poder que poderia redefinir toda a nossa compreensão sobre energia, física e até mesmo sobre nossa própria origem? O silêncio das máquinas adormecidas ecoa como um sussurro do passado. Um lembrete de que, talvez, a história humana não tenha começado como acreditamos, e que nossa jornada tecnológica atual possa ser apenas uma repetição do que já foi alcançado antes, há milênios. Mas e se essas máquinas não estivessem realmente adormecidas e sim apenas esperando? Na próxima jornada, investigaremos os relatos de antigas portas estelares, passagens interdimensionais que, segundo textos antigos, permitiam a comunicação, ou até mesmo a viagem, entre mundos distantes. Estariam esses portais conectados com a tecnologia esquecida? Ou seriam a chave final para compreendermos o legado real dos chamados deuses que vieram do céu?